Oi, gente. A Tabata Amaral voltou ao noticiário político porque primeiro ela se posicionou contra a federação do PSB com o PT por considerar o PT uma esquerda extremada, uma esquerda polarizadora. Depois ela meio que aceitou a federação, desde que seja com Alckmin como vice do Lula, né? Porque isso dá. E ela agora vai lutar para que o PT, nessa federação, tenha um programa de centro-direita. Isso está muito claro no posicionamento da Tabata. E eu vou deixar isso ainda mais claro com declarações da Tabata. E se você estiver pensando, pô, qual é esse poder todo da Tabata? Bem, além de ser uma deputada federal, embora ela tenha entrado ontem no PSB, ela tem também ao seu lado o namorado dela, o João Campos, né, do PSB, que da família Campos, tem muita influência no PSB, e tem toda uma ala de gente do PSB paulista que concorda com a Tabata, que digamos assim, o PSB que não é socialista, que é liberal, né? Que tem lá o Partido do Socialismo Brasileiro no nome, mas não tem socialismo nenhum, tem só neoliberalismo. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Se você gosta do que a gente faz, eu peço que você divulgue e se inscreva no nosso curso sobre George Orwell. É um socialista democrático que, diferentemente do socialismo democrático do PSB, era alguém realmente entusiasmado com a ideia do fortalecimento da classe trabalhadora e não em fortalecer os interesses de empresários em um jantar que estavam elogiando o posicionamento da Tabata com relação ao voto da reforma da Previdência. Sim, isso aconteceu nesse contexto. Tiveram grandes empresários do Brasil nesse jantar elogiando o posicionamento da Tabata e falando para o João Campos que ele deveria rever alguns dos posicionamentos passados dele, e ele admitindo que ele iria rever alguns desses posicionamentos, o que também diz muito sobre essa divisão existente no PSB. Como eu disse aqui desde o início, o PSB é um partido que tem uma ala mais à esquerda, do Marcelo Freixo, do Flávio Dino, e tem uma ala mais de direita, da qual a Tabata Amaral faz parte. Ela disse, por exemplo, acho que o Brasil comporta e precisa de uma esquerda mais moderna, que não olhe para a União Soviética ou para a Venezuela, mas sim para Portugal ou para a Espanha, ou ainda, e ela deixou o mais importante para o final, para o Partido Democrata nos Estados Unidos. Ora, ela acha que o Partido Democrata nos Estados Unidos faz parte de uma esquerda moderna. Eu sou uma pessoa que estudo política dos Estados Unidos. E o Partido Democrata é um partido de direita. E o Partido Republicano é um partido de extrema direita. Né? O Partido Democrata é um partido financiado por grandes corporações empresariais e por bilionários. Aliás, de bilionário e de financiamento de bilionários e de grandes empresários, a Tabata entende, né? E esse partido, o Partido Democrata, é um partido que, nas políticas sociais, é totalmente comprometido com os interesses das grandes corporações empresariais e dos grandes empresários. E a Tabata parece que, num jantar com empresários, demonstra ter os mesmos claros compromissos, não é? Eu quero destacar para vocês um trecho de uma coisa que eu falei em 2019, em abril de 2019. Antes do voto da Tabata na reforma da Previdência. Nesse vídeo aqui, Tabata, o problema não é apenas a foto com Dória. E eu vou deixar o vídeo completo e os meus 2 vídeos sobre a Tabata daquela época no comentário fixado, caso vocês queiram assistir para refletir. Mas é interessante como ela meio que hoje confirma o que eu falava em abril de 2019, não é? Antes do voto na reforma da Previdência. Ela diz, não devemos fazer parte dessa polarização, que tem que ser pelo consenso e tal. Eu tenho sérios problemas com essa visão de política. E vou pegar um exemplo que a Tabata vai entender, porque ela esteve nos Estados Unidos e um cara que tinha essa visão era o Barack Obama. E por que eu tenho problemas com essa visão? Vou tentar explicar. O Barack Obama, ele foi reformar o sistema de saúde americano. E, em vez de defender Medicare para todos, em vez de defender um sistema universal, público, para todos, como existe em todos os outros países do mundo desenvolvido, Barack Obama não foi nem para a opção pública, ele foi para um sistema muito semelhante ao desenvolvido pelo Mitt Romney, um republicano, que é um sistema de
buy-in compulsório, que favorece e que mantém o controle das empresas que atualmente os planos, basicamente mantendo o controle e o poder das grandes corporações empresariais. Eu parei ali antes de entrar o anúncio do vídeo, né? Mas enfim. E tem esse outro vídeo aqui, Tabata Amaral, Bernie Sanders e a crítica construtiva, em que eu também faço essa reflexão sobre a política americana e mostro esse distanciamento, essa divisão, não é? Pois bem, essa reportagem da Folha de Pernambuco, né, traz mais detalhes sobre o que aconteceu no jantar, né? Após o ex-governador Geraldo Alckmin acertar sua filiação ao PSB e afirmar que ele seria indicado ao vice na chapa do Lula, a deputada federal não economizou críticas ao Partido dos Trabalhadores durante um jantar com empresários nessa semana. Segundo a colunista Mônica Bergamo, Tabata estava acompanhado do prefeito de Recife, que é seu namorado, João Campos, e havia se reunido com o ex-governador Geraldo Alckmin algumas horas. Na ocasião, a deputada afirmou que vem lutando bravamente contra uma federação de seu partido com o PT. Informou que a ala paulista do partido tem posição unânime contra a proposta, por isso que é relevante. Não é só a Tabata, é toda uma ala dentro do PSB que é contra, né? Se é que o que ela diz é verdade. Mas enfim, considerando que existe sim, a gente sabe que tem uma ala no PSB, mas de direita não há como negar que essa possibilidade tem grande chance de ser verdadeira. O que nunca foi dito tão explicitamente pelas principais lideranças da legenda em São Paulo, e disse que, com a união, o PSB se tornaria uma sublegenda, o que prejudicaria a agremiação definida por ela como a maior e talvez a única alternativa que olha para frente como progressista. Tabata ainda disse discordar, olha só, de todos os posicionamentos que o PT vem tendo. E que aí entra o meu realismo otimista de achar que tudo bem, se não vai ter terceira via, também não é por isso que eu vou me contentar com esse PT que está se apresentando. Olha só, o PT tem assumido já há algum tempo posicionamentos mais à esquerda. Esse tem sido o posicionamento público do PT, contra o teto de gastos, contra a reforma trabalhista, defendendo modificar a reforma trabalhista, defendendo modificar o teto de gastos, defendendo rever a reforma da Previdência que a Tabata votou a favor. Então, Tabata discorda de todos esses posicionamentos mais à esquerda, todos esses posicionamentos mais a favor da classe trabalhadora, e o que ela está dizendo aqui é muito importante de ser compreendido para o que vai acontecer nos próximos meses, porque vai ter uma ala do PSB tentando empurrar o PT para um programa mais à direita. E se esse pessoal conseguir empurrar o PT mais para um programa mais à direita, não se enganem, eu vou apontar, eu vou criticar e eu vou lembrar aqueles que provavelmente foram, em grande parte, os responsáveis por isso, que foi não só a Tabata Amaral, mas toda essa ala que ela representa, não é? Ainda segundo a colunista, João Campos e Tabata contaram para empresários reunidos pelo grupo Esfera, né? Muito chique esses grupos, né? Que participaram com entusiasmo dos esforços para viabilizar um candidato da terceira via. Ou seja, eles queriam o apresentador Luciano Huck ou a empresária Luísa Trajana com discurso mais moderado. Quando esse povo usa moderado, é mais a favor dos interesses do grande empresariado e os interesses liberais, né? O prefeito do Recife afirmou que não gostaria de ver o Brasil chegando a essa situação, de ter uma eleição polarizada entre Jair Bolsonaro e Lula. O mesmo discurso da contra-polarização que ela fez em 2019 e que eu, nesse vídeo aqui, critiquei. Vocês lembram desse discurso? É interessante isso, né? Como a história vai se repetindo, né? Questionado sobre os votos que deram na reforma da Previdência, em que o prefeito foi contra e a deputada a favor, Campos afirmou que hoje, depois da experiência como prefeito na capital pernambucana, mudaria alguns posicionamentos, insinuando que caminhou para a direita, né? Já a Tabata foi elogiada. A turma toda aqui agradece a tua posição, disse o empresário Lírio Parisotto, um poderoso empresário do setor empresarial e das grandes corporações brasileiras. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo agora. A ala mais à direita do PSB, que está
não sei se sob a liderança de Tabata, mas Tabata é a voz mais pública, ou seja, é a pessoa que virou a face do PSB de direita, quer queira, quer não queira, seja porque os outros são covardes e não estão querendo assumir o ônus de se posicionar publicamente em relação a isso, não sei o motivo que ela virou a face. Mas ela disse publicamente que lutou contra a federação, ela disse que vai tentar empurrar o programa para uma direção, entre aspas, mais moderna, que é código para mais favorável aos interesses do grande empresariado. E nós vamos ver, se essa federação for confirmada, o que é que isso vai se refletir no programa do PT, nos posicionamentos públicos da candidatura do PT. Eu torço para que a linha que o PT assumiu com Lula e com Gleisi mais recentemente seja mantida. Até por uma questão de governabilidade depois da eleição, caso ganhe. Porque o Brasil vai precisar de reformas tributárias, entre outras, para poder retomar o crescimento. E nós não vamos poder continuar cedendo aos interesses das grandes corporações, como, aliás, o PT fez muitas vezes no passado, quando indicou Fernando Meirelles, quando indicou Henrique Meirelles, Henrique Meirelles, quando indicou Joaquim Levy, quando indicou outras figuras da direita liberal e compôs um governo profundamente liberal. E se o Alckmin for confirmado, o Alckmin já é um desses de natureza liberal dentro da chapa. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E vocês podem ter certeza que eu, André Teixeira Jacobina, aqui na Nova Máquina do Tempo, estarei analisando com o olho bem preciso, como, aliás, eu já mostrei para vocês em vídeos antigos, né? Antecipando até mesmo o que a Tabata iria fazer nos seus votos, né? A gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá. E se você gosta do que a gente faz e quer conhecer mais sobre George Orwell, uma figura muito importante para entender a política do passado e do presente, eu espero que você se inscreva no curso de George Orwell, Crítico, Rebelde e Incompreendido, para de fato ampliar a compreensão de história política, de literatura política. Acho que vai ser um curso bem divertido e torço que vocês também façam a divulgação. Um abração e até lá, gente. Tchau, tchau.